Todos muito bem-vindos ao nosso canal. O ministro Lúcio Fux se tornou o mais novo perseguido do Supremo Tribunal Federal. Nós vimos algumas divergências durante o julgamento de Bolsonaro e acompanhamos ali o debate entre os ministros, mas ao que parece não foi só dentro do julgamento. O que está acontecendo é que os ministros sim vão perseguir o ministro por mais do que a gente imaginava. A gente achou que ia ser somente no julgamento, mas Gilmar Mendes, Barroso e outros ministros já estão dando declarações aqui e ali, mostrando a divergência sobre o voto do ministro Fux no julgamento. Para eles, principalmente para Gilmar Mendes, não tem cabimento ter condenado Mauro Cid e os seus companheiros e não ter condenado Bolsonaro. Se o caso é um só sobre a invasão do que aconteceu no dia 8 de janeiro, sobre a falsa tentativa de golpe de Estado, não teria por que condenar uns e deixar outros livres. Mas aqui a gente mostra a incoerência também sobre as falas de Gilmar Mendes e do ministro Barroso, que eu quero mostrar para vocês. Se inscrevam, deixem o seu like, ativem o sininho das notificações, para vocês ficarem muito bem informados de tudo que tem acontecido no cenário político do nosso país. Qualquer um pode falar, tá? Pode criticar, pode apoiar a decisão do Fux e etc. Mas existe algo chamado Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Essa lei orgânica dá o comportamento dos juízes e ela expressa no seu artigo 11º que um juiz não pode criticar a decisão do outro. O que o Gilmar acabou de fazer, foi rasgar a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Assim como o Fux decidiu teratologicamente, o Gilmar vai e sem nenhuma autoridade, aliás, com proibição, vai e ataca a decisão de um colega. Isso é numa democracia intolerável. Entenderam? A fala do ministro Gilmar Mendes, que eu também vou mostrar para vocês, foi completamente um atentado aí contra os próprios ministros, uma grande incoerência, né, nessa grande fala do ministro Gilmar Mendes. Então eles estão desesperados, tudo para defender Lula, para poder condenar Bolsonaro. Eles estão dispostos até mesmo brigar entre eles. É um desrespeito por um Supremo Ministro a uma lei de comportamento. Gilmar, na parte ética, é simplesmente uma pessoa que não observa essas regras de conduta, de comportamento, regras, repito, éticas. Esse é o Gilmar Mendes, aquele que já, na sequência, prejulga, quando isso, em tese, atenção, em tese, pode ser debatido para ver se isso, em embargos, com base no voto divergente, infringente do Fux, vai ou não para o plenário, se o Supremo modifica o entendimento dos dois votos. Tudo isso mostrando para vocês que houve sim divergência. A gente achou que iria ficar só ali no campo das ideias, mas não, passou de todos os limites, de tudo aquilo que a gente estava esperando para as falas do então ministro do Supremo Tribunal Federal. A divergência também se mostra quando o Gilmar Mendes falou isso aqui, ó. Da vida internacional, da vida mundial e também da vida nossa, da vida local. O Brasil deu um belo exemplo para o mundo de que tentativas de golpe, de atentados contra a democracia precisam ser punidos. Acho até, com todas as vênias, como vocês costumam dizer, que o voto do ministro Fux está prenhe de incoerências, porque, a meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. Entenderam? Então, para o ministro Gilmar Mendes, houve uma grande incoerência. Só que também
houve aqui uma incoerência na fala do ministro do ministro Gilmar Mendes ao criticar publicamente, principalmente publicamente, a fala do ministro Fux. O ministro Gilmar Mendes, que já mostrou outro dia, em uma de suas falas, se o caso de Bolsonaro for para para a primeira turma, né, para a segunda turma, perdão, que tem os outros ministros do Supremo, que seria o plenário do Supremo Tribunal Federal, ele também vai condenar Bolsonaro pelos mesmos crimes que foram condenados na primeira turma. Só que, gente, com maestria, o ministro Fux embasou todos os seus julgamentos, tudo aquilo que ele colocou, ele pontuou com vários pensamentos de juristas. Ele não tomou uma atitude por si só, como fez os outros ministros. Acompanhe. Ninguém pode ser punido simplesmente por ser merecedor de pena, de acordo com as nossas convicções morais, ou mesmo segundo a sã consciência do povo, porque praticou uma ordinarice ou um fato repugnante, porque é um canalha, porque é um patife, mas só o pode ser punido quando tenha preenchido os requisitos daquela punição descritos no tipo, que é a hipótese legal de uma lei penal. Essa fala do ministro Luiz Fux, ela é fenomenal. Ela abrange tudo aquilo que estávamos acompanhando e vendo todos os dias, a canalice dos ministros. Julgaram, condenaram e fizeram o que fizeram contra Bolsonaro simplesmente para poder se vingar do ministro, do Bolsonaro. Não foi por nada. Não foi por causa de crime, não foi por causa de tentativa, não foi por causa de nada. Foi simplesmente porque queriam colocar Bolsonaro atrás das grades. Foi vingança. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, bateu o martelo e disse que o voto de Fux foi cheio de contradições e a proposta de anistia é inconstitucional. O decano do Supremo Tribunal Federal afirmou que o voto divergente do ministro Fux no julgamento do ex-presidente Bolsonaro por golpe de Estado foi cheio de contradições e, na visão do ministro, foi uma incoerência o Fux ter votado pelas condenações de Braga Neto e Mauro Cid, ao mesmo tempo em que votou pela absolvição dos demais réus. Na última quinta-feira, Bolsonaro foi condenado na primeira turma a 27 anos e 3 meses de prisão por 4 votos a 1. Gilmar disse ainda que o projeto de lei que quer conceder anistia aos envolvidos na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023 é ilegítimo e inconstitucional. O voto de Fux, que está preenchido de incoerências, já está sendo colocado numa esteira que não pode ser voltada. Ao ser questionado sobre a constitucionalidade do projeto de lei da anistia, disse estar convicto de que ela é ilegítima e inconstitucional porque, de fato, se trata de um crime contra a democracia, de uma lesão grave à cláusula pétrea básica do texto da Constituição. E ninguém deveria estar aceitando isso de forma tranquila e pacífica, disse Gilmar Mendes. Nós vamos continuar acompanhando porque não vão deixar o ministro em paz e vão fazer com que ele seja colocado contra a parede só porque divergiu dos outros ministros. Tchau, pessoal!